Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos alcançar na noite de hoje. Em 18 de abril de 1857, na publicação do Livro dos Espíritos, iniciou com pouco mais de 500 perguntas. Depois, alguns anos depois, numa nova edição com 1019 perguntas, que hoje são 1018, e há uma questão oculta, por isso eu falo 1019. E essa obra ela foi dividida em 4 partes. Hoje nós temos uma vantagem imensa na área do estudo do Espiritismo, porque na publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, e mesmo na segunda edição, nós não tínhamos um aprofundamento. O Espiritismo estava nascendo como um conhecimento organizado. Kardec organizou o que havia já dentro da humanidade, os fenômenos espirituais, as questões da criação, o próprio ser humano e sua psicologia. Mas o aprofundamento só veio muitos anos depois, com publicação de 4 obras, porque na segunda edição renovada do Livro dos Espíritos, Kardec resolveu dividir a obra em 4 partes. E a primeira parte é da criação mesmo. A primeira parte, são vários capítulos, trata da criação. A segunda parte trata do mundo espiritual, do espírito, do perispírito, da mediunidade, da reencarnação, da volta ao mundo espiritual, da morte. E a terceira parte trata das leis morais. Vamos encontrar lá 10 leis que não são absolutas, conforme os espíritos lá dizem, mas elas são boas para a gente seguir no nível evolutivo em que nos encontramos. E a quarta parte, mostrando o destino. Não há céu, não há inferno, mostrando que os suicidas têm um certo tipo de destino diferente daqueles que praticam o bem e que valorizam a vida. Então, as penas e recompensas após a morte e o nosso destino na quarta parte. Sem aprofundamento nenhum, hoje nós temos uma vantagem, sem aprofundamento naquela época, mas hoje a gente tem uma vantagem. Hoje, o estudo dirigido do Livro dos Espíritos deveria ser da seguinte forma: a gente iria estudar primeiro. Isso você pode fazer em casa ou num grupo de estudo. É claro que ninguém vai compreender o Espiritismo em uma única reencarnação, por isso que é um estudo contínuo. Mas a gente tem que ler primeiro a primeira parte, e depois de ler a primeira parte, tem que ler a Gênese de Allan Kardec, a última obra da codificação, para a gente entender a primeira parte. Depois que a gente passar desse período, passar para a segunda parte do Livro dos Espíritos. Depois que ler o Livro dos Espíritos na segunda parte, a gente tem que pegar o Livro dos Médiuns para estudar. E na terceira parte, depois que a gente estuda a terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente adentrar na quarta parte, aí a gente pega o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Aí a gente tem uma compreensão melhor. E quando a gente fala de criação, mais ainda, além de todas essas obras, todo esse conhecimento, que são pré-requisitos, a gente ainda tem que estudar outras obras complementares, que foram intituladas como complementares, como obras de Emmanuel, de André Luiz. Mas principalmente o Emmanuel e o André Luiz, eles trouxeram uma revelação mais científica da criação do nosso planeta. Eu não encontro em nenhuma outra obra, a não ser na Revista Espírita, algumas passagens, tratando mais dessa questão da criação. E a Gênese é importante para isso, para a gente entender. A Gênese de Allan Kardec, não a Gênese bíblica, que não tem nada de errado na Gênese bíblica. Está tudo certo lá. Allan Kardec disse, não, está tudo certo. O que está errado é a nossa interpretação. Achar que Deus criou tudo em 6 dias
em 6 noites. Mas me digam, como Deus Todo-Poderoso pode se vincular ao tempo e ao espaço? Porque tempo é uma ilusão que Deus criou para que tudo não aconteça ao mesmo tempo. Então Deus já é atemporal, não tem ligação com o tempo, com o espaço, com nada. Mas era a interpretação de um povo ainda desestruturado em conhecimento, em organização de educação e ciência. Então não tinha como eles terem uma interpretação que a gente tem hoje com o Espiritismo, com as informações que nós temos. Então não tem nada errado. O que não pode é a gente acreditar que Deus só criou 2 seres. Criou tudo, o espaço, o céu, as águas de cima, as nuvens com a água, com a chuva, as águas de baixo, os rios, as marés. Criou vários seres, mas a gente sabe que há muita outra coisa que Deus teria que ter criado, além daquilo que encontramos na Gênese. Mas é conteúdo original da época. E esses 2 seres, Adão e Eva, mesmo não tendo na obra, as pessoas, no decorrer do tempo, nas suas limitações intelecto e moral, criaram as suas próprias histórias. Dizer que Deus tirou uma costela de Adão e criou a mulher. Geneticamente isso é impossível, porque só a mulher pode doar qualquer tipo de célula, que existe 2 fatores que propiciam a criação. O homem não tem os 2 fatores nas suas células para que possa haver uma criação de uma nova vida. Só a mulher o tem. O homem ainda tem, dentro da criação da genética, a doação do espermatozoide, mas a mulher é que tem esses 2 fatores que vão propiciar uma nova vida. Então, se alguém tivesse que simbolicamente doar alguma costela, eram as mulheres. Mas imaginem, é uma época paternal, né? Não era maternal. Deus é pai, Deus não é mãe, Deus é pai. Então tudo se vinculava ao macho, ao homem. Era a época. E muitas pessoas ainda creem hoje nessa história de que havia somente esses 2 seres, quando foram expulsos do paraíso, porque comeram um fruto proibido. Eu não sei que fruto era, mas vocês podem colocar o que quiser: jaca, pitomba, dentro da sua realidade, onde você estiver aí. Se estiver na África, coloca uma fruta lá africana, porque não diz lá qual é a fruta. Era um fruto proibido, algo que não poderia ser tocado, mas tudo simbólico. Eu dou esse introito aqui para a gente entender mais na frente que eu vou falar. De onde veio também essa memorização, dessa lembrança desse período, e que nessa expulsão desse casal com os filhos, fora do paraíso tinha gente morando. Quer dizer, tinha gente no paraíso e tinha gente fora do paraíso. E eles foram morar fora do paraíso, que eu acho até melhor, porque o paraíso é meio chato. Não tem nada para a gente se divertir, só. Mas tudo isso é simbólico, não tem nada de errado lá, são mitologias e limitadas às crenças da época. Então, Kardec coloca inicialmente a criação. Vejam só, a gente viu anteriormente, nos estudos anteriores, com outras pessoas também que fizeram o estudo, Deus, o universo. Mas como foi criado? Como foi criado tudo? Pela vontade de Deus. Isso é bastante lógico. Na vontade de Deus, Deus cria. E Jesus até afirmou que Deus sopra onde quer. E Ele está sempre criando, nunca parou de criar. E nas vigilâncias dos telescópios, através dos espectros, de luz, é possível determinar a constituição de gases, de rochas, de minérios, de planetas distantes, anos-luz daqui da Terra. Podemos, mesmo sem estar lá, anos-luz, determinar que tipo de gás aquele planeta predomina nos espectros de luz, de cores.
E eles determinam isso com precisão. Isso já foi confirmado com alguns satélites que foram mandados no nosso sistema solar, comprovando que são análises corretas, verdadeiras, e que geram muitas teorias. Mas a gente nota que eles, os cientistas, vislumbrando esses planetas, encontram os gases que nós temos aqui na Terra. Então, nosso universo é feito de um elemento material, e podemos dizer universal, que encontramos aqui na Terra também, porque fomos criados, o planeta Terra, com os mesmos elementos que se encontram no espaço. Então, quando a gente olha num telescópio Hubble, por exemplo, a gente vai ver um planeta que está com minério de ferro, com alguns tipos de gases, até planetas de ouro, planetas que chovem diamantes, mas não vão para lá não, porque diamante lá é feitaria. Nesse chove diamante não vale nada lá. Mas veja, a constituição são variadas. Mas o nosso planeta Terra, ele tem uma particularidade única. Foi criada, segundo nós sabemos, sob a supervisão de um Espírito puro, que nós conhecemos aqui como Jesus. Esse Espírito puro, porque no nosso universo visível, porque há um universo que nossa óptica não consegue alcançar, por conta da luz, da velocidade da luz. Então, nesse universo visível, nós vamos ter diversos planetas e diversas moradas, onde há muitos espíritos. E no nosso sistema solar, há uma comunidade de espíritos puros. O que quer dizer comunidade? Quer dizer, uma civilização de espíritos puros que Kardec colocou também no Livro dos Espíritos, que futuramente, provavelmente, vamos estudar, com classificações diversas, e esses espíritos não são mais determinados pela matéria. Fora eles e abaixo deles, somos determinados pela matéria. Sofremos a influência da matéria pela nossa fraqueza. Pela nossa fraqueza. Não é que a matéria tem esse poder de determinar o nosso destino, não. Porque na formação do nosso planeta, Jesus, ao receber a concordância dessa comunidade de espíritos puros, ele iniciou o processo de criação do nosso planeta. Que nesses 6 dias, lá no livro da Gênese Bíblica, Kardec mostra que são eras. Em vez de ser 6 dias, são 6 eras. E os cientistas concordam. A gente não pode dizer que Kardec está precisamente certo, mas houve fases na criação do nosso planeta. Houve uma fase de gases, uma nebulosa desprendida do Sol, que é um conjunto de gases, que foi se criando, se movimentando sob a ação de espíritos. A diferença da ciência clássica para a ciência espírita é colocar a intervenção de uma inteligência nessa criação do universo. E os espíritos que conhecem Deus, esses espíritos puros conhecem Deus, veem a Deus e podem dizer, porque eles compreendem Deus, sabem o que o Deus quer e Deus determina a eles o que eles têm que fazer. Esses espíritos puros, eles são co-criadores e eles podem dizer assim: eu e Deus somos a mesma coisa. Vocês querem ver Deus? Vocês, espíritos ainda em evolução como nós, que não temos essa sensibilidade, não temos sentidos ainda para ver Deus, eles têm. Então, já que vocês não podem ver Deus, vocês podem me ver. Jesus e o Pai somos um só, porque Ele é que determina, dentro do nosso nível evolutivo, a nós o que Deus quer. E Deus quer que a gente seja feliz por um caminho do amor, da paz, que ainda teimamos em não obedecer essa regra, mas não tem problema. Deus não vai nos punir eternamente, mas vai certamente nos responsabilizar, e vamos ter que reparar tudo
que nós semeamos de mal, teremos que reparar. Geralmente, a colheita do mal não sai um fruto bom, sai um fruto mau. Então, semear o mal é colher o mal no futuro. Então, Jesus, com a comunidade também de espíritos abaixo dele, com recursos intelectuais, começaram a massificar esse conjunto de gases, pegando os elementos que estão no espaço. Aqui no nosso sistema solar tem um cinturão de asteroides e tem cometas. Ainda hoje, nosso planeta ainda recebe elementos do espaço, meteoritos, e meteoros, que são um pouquinho maiores. Então recebe, vai caindo aqui e vai aumentando, mesmo pouco a pouco, porque a maioria se dissolve quando entra na atmosfera, vira pó, mas não deixa de existir. Mas houve uma época que era muito grande esse volume, e foi se solidificando, e a matéria foi, com o conhecimento de como tratar esses elementos, que hoje a gente está aprendendo, os cientistas estão aprendendo, a gente já sabe muita coisa. Aqueles elementos que eram mais afinados uns com os outros foram se reunindo e foram construindo essa esfera, esse orbe que nós habitamos hoje. Então levou muito tempo isso. Então não foi da noite para o dia. E com a criação do nosso planeta, até eu chamo a atenção aqui por um ponto que os espíritos colocaram lá na resposta de Kardec sobre os cometas. Que ainda há pessoas que acham que esses cometas têm uma influência sobre nós. Tem uma pessoa que eu conheço que ele diz o seguinte: ó Edson, está chegando aí a transição, a era de aquário. Eu digo, a gente vive dentro de um aquário, né? Nosso planeta é um aquário, se vocês olharem. E ele disse que vai passar o cometa aqui e vai arrastar tudo quanto é gente ruim. Eu digo, pronto, agora eu tenho que me segurar em algum lugar. Me avisa quando passar, porque eu tenho que me segurar em algum lugar. Que vai passar o cometa. Então, há essa crença e os espíritos chamam a atenção para dizer assim, olha, não pense que esses cometas têm essa influência que vocês acreditam aí. A influência que eles tiveram foi jogar massa material para construir o nosso orbe. Esse orbe ferroso, não é? Mas muito bonito. Aqui para a gente, Jesus tem um bom gosto, né? E seus operários, porque Jesus planejou. E à medida que o planeta foi se moldando, os seres vivos começaram a chegar. Havia princípios espirituais que Deus cria também, que não é matéria, que chamamos de elemento espiritual, que ele tem uma característica, uma propriedade, a inteligência. Ele consegue desenvolver inteligência, a matéria não. Então, nesse desenvolvimento da inteligência, é preciso que lhe dê estímulos. E os estímulos que ele recebe é através da matéria. Então, matéria foi criada por Deus para ajudar a esses princípios espirituais a desenvolver a inteligência. E eles estão no espaço. E esses espíritos co-criadores, espíritos puros, nós somos co-criadores também. A gente pode manipular a matéria de alguma forma. Mas os espíritos puros sabem o que fazer. E fazem bem. E ligam esses princípios espirituais a uma matéria. Uma ameba, por exemplo, ele é um princípio espiritual e a ameba é um corpo criado pelos espíritos co-criadores para se ligar a um princípio espiritual, para receber características, ensinamentos, estímulos que vão ser gravados nesse princípio espiritual. Então, à medida que esse princípio avança, os espíritos arrumam outro corpo para ele habitar. Um corpo mais complexo do que uma ameba. Uma alga, por exemplo. Uma alga já é um ser multicelular, algumas vezes mais complexo até. E aí esses princípios espirituais vão se desenvolvendo, e à medida que vão crescendo em inteligência, vão recebendo novos corpos, até chegar a corpos como de um gato, de um cachorro e de um símio, porque à medida que ele tem gravado
alguns automatismos, eles podem habitar corpos. Então ninguém aqui no planeta Terra, ele é descendente de um macaco. Porque não somos macacos, não somos seres humanos, somos espíritos agora. Chega um momento em que o princípio espiritual já gravou tanto automatismo que ele tem que desenvolver agora numa nova fase, na fase da razão. Então eles vão ser levados para o espaço, onde há esses espíritos co-criadores, espíritos puros, vão fazer algumas alterações no seu perispírito, no seu corpo espiritual, para ele poder se ligar a um corpo humano, como a gente conhece hoje. Mas o corpo humano naquela época era muito variado. Houve um momento nessa criação de espécie, dinossauros, né? Houve uma época dos répteis, depois dos mamíferos, mas hoje, predominantemente, nós temos uma variedade imensa de seres vivos, onde o ser humano é o mais inteligente, não é o mais forte, mas é o mais inteligente. Ele está no topo da cadeia da inteligência. Então, quando eles recebem essa alteração, reencarna num corpo humano. Mas houve uma época do nosso planeta em que não existia o que nós conhecemos hoje como herança genética. Os princípios espirituais nasciam em corpos, mas eles não transferiam a carga genética para seus filhos, para suas crias. Houve esse período. Inclusive o Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, onde nesse período mendelismo, não sei se vocês conhecem Mendel, ele fez aquela experiência, descobriu a experiência com as ervilhas, onde ele selecionava, e hoje os materialistas gostam muito de usar essa teoria dele, ele selecionava algumas sementes melhores que geravam na mesma espécie, plantas mais fortes, plantas melhores, plantas que produziam mais. Então ele deixou esse estudo e está certo, mas não funciona no ser humano, porque no princípio espiritual, ele só tem instinto. O ser humano tem inteligência, o ser humano tem razão, tem livre-arbítrio. Então funciona assim o mendelismo na questão das plantas, mas houve um momento em alguns animais também inferiores, mas houve um momento na história em que não havia isso. Os seres nasciam, se procriavam, mas os princípios espirituais, as suas células no seu corpo biológico, não carregava o que chamamos hoje de carga genética. Só posteriormente, no avanço de um determinado período, que houve essa modificação no plano espiritual, que se melhorou quando se concluiu o objetivo do projeto para todas as espécies, todos os seres vivos pudessem habitar aqui e se desenvolver. Aí começou a habitar vários seres que seriam espécies humanas, vamos dizer assim, antropóides. Na época do Paleolítico, no Neolítico, a gente conviveu nessa época com o homem de Neandertal, Australopithecus, o Cro-Magnon, o Homo sapiens, que não é o Homo sapiens de hoje, mas é no conjunto de seres do Homo sapiens, e o Homo erectus, o Homo habilis, viviam tudo junto. Agora não é uma misturada, cada um diferente um do outro, um com a cabeça maior, outro com a cabeça menor, um com o cérebro maior, outro com o cérebro menor, um mais agressivo, um corpo mais grosseiro, outro com um corpo mais sutil como o nosso, até que chegou um momento que essas espécies foram se extinguindo, porque não era mais necessário. À medida que o planeta saiu de um planeta para se transformar de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, mas foi nessa que o Paleolítico. Neolítico é o homem que é a fase mais nova, né? Neo. E o Paleo é a fase mais antiga, mas tudo quebrava pedra, ferramentas. No Neolítico as ferramentas ficaram mais complexas, né? Mas viviam
como o homem da pedra. Nesse período, como todos os planetas são habitáveis no universo, lá na constelação de Cabra, e um planetazinho lá no sistema solar que avançou demais, evoluíram. E os espíritos renegados, que não queriam obedecer uma nova regra, eles foram expulsos desse planeta. Aí ficaram sem morada. Aí Jesus estava precisando de espíritos mais avançados, porque estavam quebrando pedra e já estava chegando no final do projeto. Estavam se extinguindo e só ficava o Homo sapiens sapiens, que é Homo sapiens sapiens, é o que nós vivemos hoje. E para encerrar essa fase, Jesus recebeu milhares de espíritos desse planeta que foram expulsos. Eles eram espíritos atrasados naquele planeta, mais adiantados, mas muito adiantados para o nosso. Imagine naquele planeta mais avançado do que o nosso planeta hoje. Devia ter algo muito melhor do que Facebook, muito melhor. Muito melhor do que o WhatsApp, muito. Smartphone eu acho que não tinha não. Smartphone eu acho que era do homem da caverna lá. Lá ele tinha alguma coisa lá tão avançada que não temos nem como. Então imagine você ser expulso de um planeta desse e vir morar com os homens da pedra. Imagine. Aí você acorda, reencarna num corpo grosseiro. Eles tiveram que se adaptar perispiritualmente, porque você, quando sai de um planeta para outro, você deixa o perispírito lá naquele planeta, porque perispírito, gente, é feito da matéria do planeta, específica do planeta, que está nessa parte da criação. E quando você vai para outro planeta, você tem que assimilar a matéria desse planeta. Eu acho que demorou um pouquinho. Eles chegaram aqui e não foram logo reencarnando, não. Tiveram que se adaptar, porque as vibrações mental dele, do campo mental, tinha que ser alterada, educada, rebaixada, para que eles pudessem assimilar a matéria espiritual daqui. Alcione, do livro Renúncia, passou vários anos para poder reencarnar aqui na Terra, porque ela não era mais da Terra. Quem lê o livro Renúncia de Emmanuel vai ver lá. Passou vários anos, décadas, para poder reencarnar, preparar seu perispírito, porque ela não tinha mais perispírito da Terra. Ela fazia trabalho lá em Sirius, na constelação de Sirius, mas ajudava nosso planeta aqui. Então, demorou um pouquinho, mas eles reencarnaram aqui. E eles olhavam para as estrelas com saudade. E pensavam assim nos seus sonhos, na sua imaginação. A gente morava no paraíso, no Éden, porque não tem essa palavra paraíso. Paraíso é portuguesada, não é? Éden, jardim de delícias. O que é um jardim de delícias? Então eles olhavam para as estrelas assim com saudades. Podem notar, gente, no final dos trabalhos deles, da missão deles, que olha, neolítico até a época dos faraós. Será que eles passaram tempo aqui? Passaram muito tempo. E ajudaram os nativos daqui da terra a evoluir. Na edificação, construíram pirâmides em todo o mundo. Vocês vão encontrar pirâmides. Não tem só lá no Egito, não. Na América do Sul, no deserto, na África, aquela estrutura piramidal. E a arquitetura foi se desenvolvendo, a religião foi desenvolvendo por conta desses espíritos que reencarnaram aqui. E criaram uma nova cultura no planeta inteiro. O planeta não foi povoado só numa determinada região. Então a gente não pode seguir uma Bíblia, não que esteja errada, mas acreditar que nessa Bíblia dos judeus, que tudo foi criado na Judéia, naquela região. O planeta foi povoado em geral, povoamento da Terra, e por esses espíritos de Capela, chamado de Capela, constelação de Cabra, mas principalmente se aglomeraram em 4 grandes povos, que foi os judeus, né? O povo judaico,
Os hebreus, um grande grupo, os egípcios, aquela cultura dos faraós, na Índia, outro grande grupo, e na região onde conhecemos como indo-europeus, que deu origem a uma raça de pele mais branca, mas não pela pele, mas sim pela cultura. De todos esses grandes grupos, os que mais se deram bem com os nativos aqui foram os indo-europeus, mas os indo-europeus são os mais teimosos com relação às crenças que eles deveriam introduzir aqui, mas eles se deram bem com a gente. Eu falo com a gente, parece que eu estava lá, né? Eu não sei se... Porque num planeta de expiação e provas, ninguém sabe de onde veio, porque a maioria são formados lá no Evangelho segundo o Espiritismo por seres exóticos. A maioria, por isso que eu digo, a gente não descendeu dos macacos, porque a gente não descende de corpo, nem tão poucos desenvolvemos o que nós somos hoje nesse período tão curto, onde o macaco desceu das árvores e começou a se desenvolver o corpo. O princípio espiritual de um macaco não pode se desenvolver, se tornar espírito nesse curto período em que há humanidade aqui no nosso planeta. Não tem. Só para desenvolver e chegar à humanidade leva 15 milhões de séculos, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Mas continuando, com todos esses seres de outro planeta, ele criaram essa ideia que temos na Gênese bíblica, porque os hebreus eram um desses descendentes, e criaram essa ideia de que realmente foram expulsos do paraíso, segundo o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então carregaram essa ideia de que foram expulsos, e foram mesmo, mas criaram dentro de uma simbologia que havia pouco escrita, a ideia de Adão, né? Mas Adão tem várias pronúncias. Dentro da Bíblia, Adam, ele tem vários significados. Às vezes ele tem um significado lá na Gênesis de que é uma pessoa, um homem realmente. Em outros momentos, ele tem outro significado, como humanidade, ou terreno, o homem terreno. Então, é muito complicado a gente chegar e ler literalmente a Bíblia e chegar à conclusão de que literalmente nós estamos com a verdade. É preciso estudar de uma forma mais ampla, como os próprios judeus fazem. E nós espíritas devemos seguir essa regra, viu? Mesmo no livro dos Espíritos, nos livros da codificação, nos livros complementares de André Luiz de Emmanuel, usar essa regrinha do Espírito Emmanuel, que gosta muito de fazer isso no livro, naquelas obrazinhas de Emmanuel que tem Vinha de Luz, Fonte Viva, da coleção Fonte Viva. Eles usam muito esse tipo de trabalho. Então a gente, pegando essas informações, a gente começa a ver que as coisas não acontecem sem derrogar certas leis, porque a interpretação literal derroga as leis divinas, mesmo essas que nós encontramos nas obras da codificação, nas obras do movimento espírita, quando fazemos interpretações muito fora das leis divinas, que Jesus seguiu todas as regras científicas para a criação do mundo, para a criação dos seres humanos, para a criação dos corpos. Nós é que somos ansiosos e queremos que as coisas aconteçam logo. Se acontecer enquanto a gente estiver nessa encarnação, é o que mais a gente quer. Então, há um temor, tem uma guerra aí, não é? Tem gente que não acha que é guerra, mas que criou um temor mundial, criou. Então, se há vários planetas, que preocupação é essa dos espíritas? Falo dos espíritas porque os espíritas não têm desculpa, hein?
Católico tem desculpa, evangélico tem desculpa, pessoal do candomblé tem desculpa, os judeus, os islâmicos, os espíritas não têm. Porque a lógica diz o seguinte: olha, não importa se a terra for destruída pelos homens, tem lugar para a gente morar. O problema é que lugar a gente merece morar. O que adianta? O nosso planeta foi criado, está se desenvolvendo, vai se transformar num mundo melhor, se você corre o risco de ser expulso. Por que adianta um mundo melhor se você não é? E tem gente que está esperando primeiro a terra melhorar para se melhorar. Então note que a criação de Deus não segue caminhos apressados. A gente lendo o livro dos Espíritos, a parte da criação, a gente começa a ver assim, tem lógica que está lado a lado com a ciência. Lado a lado com a ciência. A ciência só não aceita ainda essa inteligência, esse desenhista, esse projetista. Mas não importa. Eles vão aceitar um dia. De tanto procurar, eles vão terminar chegando à conclusão: olha, a gente não achou, tem que ter uma inteligência por trás. Porque tudo, para existir vida no nosso planeta, tudo não pode ser uma coincidência, como a gente falou aqui no mês passado. Por mais que eles tentem convencer a si mesmos materialistas, não é possível tanta coincidência. Alguns metros, algumas centenas de metros que a Lua se afastar da Terra muda o nosso clima aqui, muda as marés. Que a nossa Terra roda feito um peão, né? Ela não roda como a gente vê é feito um peão. Ela gira feito um peão. Se ela mudar isso aqui um pouquinho, muda o clima, muda a vida, muda a temperatura. Deu um calor na Europa um tempo desse, morreu um bocado de gente humana. Morreu porque o organismo não estava adaptado para um clima de 40 graus na Europa. Então muita gente não estava, morreu em casa, morreu na França. Os governos não quiseram aceitar essa ideia, mas a ciência, as pesquisas comprovaram. Então nosso planeta foi criado por uma inteligência suprema, que coordena tudo, mas entrega os seus desígnios a espíritos muito inteligentes também, que têm muito conhecimento. E nosso planeta não é o único. Há imensas galáxias aí, bilhares, trilhares de galáxias, que ainda nem chegou a luz aqui para a gente saber que ela existe. Talvez só chegue daqui a 12 milhões de anos a imagem dessa galáxia. O que eu quero chegar e concluir na noite de hoje é para a gente colocar os pés no chão, reconhecer a nossa pequenez diante dessa grandeza e ao mesmo tempo esse estímulo. Cara, eu posso chegar, eu tenho estudinho, eu não tenho só esse planetinha, apesar de eu amá-lo, mas Deus nos deu tudo isso. Nos dá a capacidade de progredir, de se melhorar, de conhecer. Mas para muitos de nós a preguiça não deixa. Então vamos, com esse conhecimento, reconhecer que ainda não temos condições de ter uma felicidade plena, mas olha, nós somos imortais. E a felicidade está logo ali. Só é a gente querer. Que falta é vontade, os Espíritos dizem, que falta é vontade. Então, vamos estudar, vamos trabalhar no bem, porque inicialmente, nesse plano em que estamos habitando, nessa vida que estamos experimentando, a nossa meta atual é fazer o bem. Ponto. Fazer o bem. E não espere ficar bom não, viu?
serem bonzinhos. Comecem agora a fazer o bem. Eu estou adiantando a conclusão do livro dos Espíritos, viu? Está lá na conclusão. Missão do homem na terra: fazer o bem. Acabou. Ah, mas e se? Mas Jesus é de fluido, Jesus é de carne. Não se preocupe com isso não. Foi em ser dia, foi em ser noite, foi em ser zero. Não se preocupem com isso. Preocupem-se em fazer o bem. Porque a paz de Jesus, a gente só consegue percebê-la, a paz que Jesus oferece, quando a gente se irmana ao pensamento divino, ao pensamento de Deus. E isso só pode ser obtido no amor. E o amor se desenvolve, como o nosso planeta se desenvolveu, a partir da caridade, da prática do bem. Que Deus ilumine a todos vocês e que Jesus seja para vocês o guia dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Uma boa noite a todos vocês.